E aí, segundo ano, espero que vocês estejam bem. E é claro, a família de vocês, como eu costumo dizer. Vamos para a segunda e última parte desse tema, que é o nacionalismo na Europa. Como eu falei na última aula, vou dar prosseguimento na unificação da Alemanha e, é claro, falar também sobre a unificação da Itália. Tá, como vocês podem observar no título, Prússia, cabeça da unificação alemã. É curioso que todo o processo nacionalista, ou seja, todo o processo de unificação de um território que antes era dividido em principados, condados ou qualquer outro tipo de modalidade administrativa, política, é sempre liderado por um grupo e de uma região. No caso alemão, Prússia, e no caso italiano, a Sardenha, como a gente vai ver na sequência dessa aula. Tá. A integração econômica dos estados germânicos favorecia a unificação viabilizada por uma aliança entre a aristocracia rural e Junkers e a alta burguesia, financeira, industrial e comercial, com apoio do exército, cujo quadro de oficiais era originário da aristocracia. Vocês observaram que, eu diria que, em termos econômicos, a formação de um protobloco econômico foi uma das linhas mestras para o início e para, na verdade, a efetivação da unificação alemã. Na Prússia, com a morte do rei Frederico Guilherme IV, subiu ao trono seu irmão Guilherme I em 1861. Como primeiro-ministro foi nomeado, esse nome aqui é de extrema importância na história alemã, Otto von Bismarck, um Junker, a tradicional nobreza prussiana. Líder conservador, francamente favorável à unificação alemã, sem a Áustria, como lemos e interpretamos na última aula. Muitos discordavam da Áustria como parte do Império Alemão, até mesmo porque a Áustria já era um império que dominava um vasto território até 1918, ao final da Primeira Guerra. O maior inimigo era a Áustria, principal país do antigo Sacro Império Romano Germânico, que mantinha influência sobre os estados católicos do sul, como a Baviera, e sobre a Saxônia, ao leste, além de governar várias regiões da Europa Oriental, como a Sérvia. O conflito entre Áustria e Prússia parecia, assim, uma questão de tempo. Curioso é que a Áustria ela entrou em conflito em função do seu vasto território e, evidentemente, por questões nacionalistas, com a Itália, com a França também, e teve mais algum outro? Não, só por enquanto esses dois, com França, Alemanha e a Itália, com esses três países por questões territoriais. Diante da situação, Bismarck aliciou a Áustria para uma guerra contra os dinamarqueses, observando que Bismarck era conhecido como um exímio estrategista, né? Ele foi um político extremamente habilidoso, como ele utilizou as peças no momento correto para fazer com que a concepção de Alemanha unificada viesse a se tornar realidade. Vocês podem observar aqui, muito embora a Áustria era no contexto inimiga dos alemães, ela aliciou, ou seja, convenceu a Áustria de que a Dinamarca era uma ameaça. Se uniram e derrotaram o governo dinamarquês, tomando alguns territórios que atualmente é a Alemanha, mas que antes pertencia à Dinamarca. Diante da situação, Bismarck aliciou a Áustria para uma guerra contra os dinamarqueses, que ela não estava disposta a ceder alguns ducados, eu não vou saber pronunciar corretamente o nome, eu vou arriscar. Eu acho que é Schleswig e Holstein, enfim, estou na maluquice aqui. Em 1864, vencida rapidamente pelos germânicos, embora cada aliado tenha obtido o ducado que desejava, a Prússia se intrometeu na administração do Holstein, com o propósito de provocar os austríacos, ou seja, uma provocação para os prussianos, falo os prussianos porque foram os principais líderes que colocaram o projeto de unificação à frente, pelo menos é o que retrata aqui o livro, né? Pode ser que existam outras versões do processo de unificação alemã, e com certeza há.
foi literalmente um jogo de manipulação, em que cada governo se aliava a outro de acordo com suas conveniências. Os alemães não foram diferentes do restante dos outros países europeus. A vitória prussiana abriu caminho para a incorporação de vários estados germânicos. Aí, no caso, ele derrotou a Áustria, né? Bismarck deu então o último passo para a formação da Alemanha, ao gerar uma crise com o poderoso estado que fazia fronteira ao oeste, a França. Faltar mais um pedacinho que eles, na concepção, é claro, de Otto von Bismarck e pelo grupo que ele representava, mas um território que é a Alsácia-Lorena, que é um dos territórios mais controversos no contexto bélico político europeu entre a Alemanha e a França, que depois da Primeira Guerra a França retoma esse território. Em 1871, com a vitória sobre os franceses, completou a unificação com a anexação da Alsácia e da Lorena, territórios disputados por alemães e franceses desde o século XVI. Surgia assim o Império Alemão, ou chamado Segundo Reich. No terceiro ano vocês vão estudar o Terceiro Reich, que no caso é o Império Nazista, na verdade, né, liderado por Adolf Hitler, austríaco inclusive, que se tornaria uma das maiores potências do Ocidente. Como vocês podem observar aqui, o território que os alemães ocupavam no contexto de sua unificação. Observem aqui que esse território atualmente pertence à Polônia, esse território aqui, e esse pedacinho aqui, posso estar enganado, é Letônia, enfim, eu não vou falar especificamente quais são os territórios, porque eu não estou lembrando com exatidão em termos geográficos. Tá, outro novo país, agora vamos falar um pouco da unificação da Itália, e tem um certo nível de ligação com o Brasil, com o nome de Giuseppe Garibaldi, que fez parte da Guerra dos Farrapos, aqui no sul do Brasil. No século XIX, o dinamismo das cidades comerciais na Península Itálica, como Veneza e Gênova, era só uma lembrança no contexto da expansão marítima, né? Que esses dois mercados, na verdade, antes da expansão marítima, quando havia um mercado proeminente, sobretudo com mercadorias advindas do Oriente Médio e da Ásia, né? Do Extremo Oriente, na verdade, da China, do Japão e do norte da África também. Predominavam as atividades agrárias, isso aí depois de que Gênova e Veneza perderam importância econômica. Agora, nesse novo contexto, predominavam as atividades agrárias em praticamente toda a região. Além disso, ali não existiam minas de ferro ou de carvão em quantidade suficiente para o desenvolvimento da indústria, como ocorria na Alemanha e na Inglaterra. O quadro político era ainda mais desanimador. A península estava toda dividida em pequenos reinos e principados, sendo que boa parte da região norte pertencia à Áustria. De novo, a Áustria na história, tá vendo? Muitos consideravam que a fragmentação política e o domínio austríaco sobre a região do Vêneto e da Lombardia eram os principais obstáculos à formação de um país forte e industrializado. Dos reinos se destacavam na Península Itálica, ou como é que chama mesmo? La Botta, né? A Sardenha-Piemonte, que foi, na verdade, a principal liderança para o processo de unificação, governado pela dinastia de Savoia, a das duas Sicílias, que são as ilhas, né, do antigo regime de Nápoles. O primeiro era governado por Vítor Emanuel I e o segundo por Fernando I de Bourbon. Havia muitos outros pequenos estados. Vocês podem observar que esse Bourbon aqui é ligado à família real francesa. Não é coincidência não, os reis sempre firmavam acordos através de casamentos. Havia muitos outros pequenos estados, com os territórios pontifícios governados pelo Papa. Em busca da unificação, o filme. O processo de unificação da Península Itálica tem origem no chamado, eu vou tentar pronunciar aqui no italiano, né? Risorgimento. Acho que é Risorgimento, ou seria um ressurgimento, né? Ou ressurreição. Movimento de tendência liberal, ou seja, burgueses e nacionalistas, emergente a partir de 1815
em várias cidades da Península Itálica. A primeira fase idealista e romântica perdurou até 1848. Na segunda, mais pragmática, construíram-se alianças que resultaram na unificação alcançada em 1870 e 1871. Isso aqui é o esboço. A gente vai estudar o processo que se deu, os progressos e os retrocessos que fizeram com que a Itália chegasse a uma plena unificação. Não uma plena, né? A palavra não é essa. A unificação do território atual, muito embora o território modificou depois da Primeira e da Segunda Guerra. A mais famosa dessas sociedades, aqui parece descontextualizado, mas muitas sociedades secretas elas surgiam nesse contexto de luta porque era proibido protestar contra o domínio dos reis que eram favoráveis, por exemplo, a uma não unificação, então se organizavam em sociedades secretas. A mais famosa foi a dos Carbonários, nome derivado do italiano carbonaro, isto é, carvoeiro, fundado em Nápoles. Alguns eram adeptos da república, outros da monarquia constitucional, né, alguns chamam de governo constitucionalista, né, uma monarquia constitucionalista. O rei sendo, digamos assim, regenciado por uma lei, e não ele como a própria lei. Em 1836, assumiu a direção do movimento liberal italiano, aproximando-se da França, inimiga da Áustria. Tá vendo como é o jogo de novo? Vai procurar um outro poder para se aliar, para conseguir o objetivo específico. É sempre uma questão de negociação. Inimiga da Áustria, que controlava boa parte do norte da península, para conseguir seu maior objetivo, a unificação da Itália sob um governo republicano. Contudo, o movimento rebelde não se... a agitação também se estendeu pelo reino lombardo-veneziano, porém foi reprimido pela Áustria. Contudo, o movimento rebelde não se enfraqueceu, pelo contrário, desembocou na Revolução de 1848, quando o reino de Sardenha-Piemont entrou em guerra contra a Áustria, ação considerada por todos, monarquistas ou republicanos, um passo essencial para a unificação do país. Quase todos os estados italianos mobilizaram um exército de 85 mil homens para combater 50 mil austríacos, só que depois, enfim, hoje não vai ser para crianças, eu posso falar isso, deu merda. Como assim, professor? Deu fezes? A Igreja Católica tinha um grande poder ideológico sobre os italianos, né? Na verdade, nem sei se o termo italiano era utilizado nesse contexto, mas tinha uma influência muito forte na Península Itálica. O Papa mostrou-se contrário ao conflito, convencido de que as revoluções liberais ameaçavam o Estado pontifício. Em Nápoles, o exército foi desmobilizado e os estados do sul abandonaram a luta. Isolado, o reino da Sardenha-Piemonte foi derrotado pela Áustria. O rei Carlos Alberto, da dinastia Savoia, foi forçado a renunciar em favor do seu filho, Vítor Emanuel II. Ele não desistiu da luta não, viu? Em 1849. O movimento nacionalista, entretanto, não retrocedeu. Ao contrário, ampliou-se, dessa vez sob a liderança da região norte. Vocês podem ver aqui as representações, né? Risorgimento teve importante papel no processo de unificação italiana, na pintura representação do episódio conhecido como Os 5 Dias de Milão, ocorrido em março de 48, que mostra a revolta popular contra a ocupação austríaca. Fundação da monarquia italiana. Na reta final da unificação italiana, teve papel de destaque Conde de Cavour, é italiano, só que eu não sei se a pronúncia é francesa, ministro do rei Vítor Emanuel II desde 1850. Vocês podem observar aqui como economicamente o país precisou se fortalecer, como também investimentos em algumas infraestruturas, para conseguir de fato a unificação. Ele se esforçou para modernizar o reino e integrá-lo ao comércio europeu.
firmou tratados com diversos países, contratou empresas junto à Inglaterra para a construção de ferrovias, investiu no aparelhamento e treinamento do exército, isso aqui é de extrema importância, modernizou as instituições financeiras, as cooperativas e, sobretudo, outra coisa também extremamente importante, na educação. Nessa altura, negociou um acordo com Napoleão III, que se comprometia a apoiar a Sardenha-Piemonte na guerra contra a Áustria, já que a França já não gostava mesmo dos austríacos em função da Revolução Francesa, em troca de algumas concessões territoriais aos franceses, a cidade de Nice e a Alta Savoia. O imperador austríaco Francisco José logo percebeu a trama e exigiu o desarmamento imediato do reino da Sardenha-Piemonte. Diante da negativa de Vítor Emanuel II, os austríacos invadiram Piemonte em 1859, provocando a intervenção da França. Foi o início da Segunda Guerra para a Unificação, que culminou na vitória franco-piemontesa, em junho daquele ano. Piemonte anexou a região da Lombardia, onde se localiza a cidade de Milão, na parte norte. Plebiscitos realizados em diversos pequenos estados, Toscana, Parma, Modena e Romagna, eu acho que a pronúncia é essa, consagraram por larga maioria sua anexação à Itália. A capital do novo reino, o da Itália, foi estabelecida em Florença, o reino florentino. Vítor Emanuel II, coroado em 1861, empenhou-se em anexar o restante da península ao novo reino. O primeiro passo foi a campanha no sul, em que o exército, comandado por um dos caras mais famosos, pelo menos no que se refere à história do Brasil e da Itália, por Garibaldi, o Exército dos Mil, cujos soldados usavam uma camisa vermelha. Conquistou o reino das duas Sicílias. Em seguida, deu-se a conquista do Vêneto, ao norte, em que Vítor Emanuel juntou suas tropas ao exército prussiano na guerra de 1866 contra a Áustria, com a intenção de tirar vantagem de uma previsível derrota austríaca. Tá vendo? A unificação italiana estava quase completa, mas faltava Roma. A ocasião se apresentou em 1870, quando as tropas francesas tiveram de deixar a cidade onde protegiam o Papa para lutar na já mencionada guerra franco-prussiana. O exército de Vítor Emanuel aproveitou a brecha para invadir Roma. Em 1871, transformada em capital do Estado italiano, um plebiscito ratificou a anexação. O Papa Pio IX, adversário ferrenho da anexação, recusou qualquer conciliação. Trancou-se nas dependências do Vaticano e considerou-se prisioneiro do Estado italiano. Giuseppe Garibaldi. Essa charge aqui ela é de extrema criticidade em relação a Garibaldi. Tendo participado de uma rebelião republicana, foi preso e condenado à morte, mas conseguiu fugir para o Brasil em 1835, onde se juntou aos farrapos, no Rio Grande do Sul. Em 1842, uniu-se em Santa Catarina a Ana Maria Ribeiro da Silva, celebrizada como Anita Garibaldi, que é um dos vultos históricos do Sul, e do Brasil também. Com o fim dos conflitos, foi eleito deputado da Assembleia Constituinte, em 1849, colaborando na implantação da península. Mesmo indignado com a cessão de Nice à França, aceitou Vítor Emanuel como rei da Itália, pois se dizia mais italiano do que republicano. Garibaldi tornou-se um símbolo internacional pela luta nacionalista, sendo considerado herói de 2 continentes. Velha monarquia do leste, a Rússia czarista. A partir das primeiras décadas do século XIX, o contraste entre a Rússia e os principais países da Europa Ocidental se ampliou enormemente. Enquanto no Ocidente o processo de industrialização favoreceu o avanço do liberalismo, no caso a burguesia, como já falei, na Rússia o quadro continuou praticamente inalterado, monárquico, A monarquia era absolutista e despótica, no caso o rei mandava na porra toda. E a base econômica permanecia majoritariamente agrária, apoiada na servidão camponesa. A classe dirigente era composta da nobreza proprietária de terras, que tinha sobre
os servos o poder de vendê-los, doá-los, apostá-los em jogo e até matá-los. Está vendo como o contexto favorece uma revolução? Por isso que ocorreu uma em 1917, na então Rússia, que depois se transformou em União Soviética. Os demais camponeses serviam em terras pertencentes ao Estado, à família imperial ou à Igreja Ortodoxa Russa. Nessa Rússia, os chamados ocidentalistas propunham reformas radicais, convencidos de que a mudança econômica e social era o único caminho para a industrialização. Como em outros países, no caso outras partes da Europa, na verdade oriental, desenvolveu-se uma identidade cultural entre os povos eslavos, sempre a base nacionalista, nessa concepção de nacionalismo, desse contexto, era a língua, a chamada protolíngua, uma língua que deu origem, por exemplo, ao russo, ao croata, ao esloveno, ao eslovaco. Então, assim, eles tinham uma linha condutora que unia esses povos numa concepção identitária única, de um coletivo único. Foi chamada, então, mais tarde de pan-eslavismo. Pan significa todo, todo o eslavo, né? Todo o território na concepção eslava. A maior parte da população, entretanto, era contra a unificação política dos povos eslavos, até mesmo porque quem ia liderar? Os russos. E não sei se a galera ia gostar disso, né? Nesta última frente, o objetivo era buscar uma saída para o Mar Negro e daí ao Mediterrâneo, alternativa marítima à difícil navegação no Báltico. Com a maior população da Europa, a Rússia tinha a vantagem de mobilizar exércitos numerosos, apesar de as tropas serem lentas e mal armadas. Como vocês bem sabem, a Rússia, sendo o maior território do planeta, a maior área territorial do planeta, só que tem uma grande desvantagem. Boa parte desse território se encontra em uma região de alta latitude, no caso muito fria, ou seja, os mares que poderiam favorecer um fluxo de mercadorias via marítima é muito difícil num oceano congelado. Então, a pretensão deles era tomar a Crimeia, que dá acesso ao Mar Negro e, por sua vez, ao Mar Mediterrâneo. Com a derrota, ficou evidente a necessidade da renovação da estrutura econômica e social russa. O principal feito do czar Alexandre II foi convencer a nobreza a abolir a servidão, o que de fato ocorreu em 1861. Na prática, a situação permaneceu quase imutável, pois a emancipação dos 50 milhões de servos só seria alcançada se eles indenizassem os senhores. Aqui, enfim, né? Do ponto de vista econômico, entre os anos de 1860 e 1890, ocorreram mudanças importantes, sobretudo com a entrada de capital estrangeiro, responsável pela implantação de novas e grandes empresas. Como em outros países, coube ao Estado a construção de ferrovias, ligando Moscou a várias cidades provinciais. O governo também estimulou as indústrias de base, os polos industriais e, é claro, fez uma cidade chamada a Veneza russa, né, que é São Petersburgo, que é considerada a capital intelectual nesse contexto russo, né, onde formou grandes intelectuais, como Vladimir Lenin, por exemplo, e Leon Trotsky. Lutas sociais no reino do czar. A importação de máquinas pela Rússia permitiu maior contato com o mercado mundial, para fazer frente às despesas do Estado com a construção de ferrovias. O governo russo investiu na produção e exportação de cereais, tornando-se um dos maiores fornecedores de grãos do mundo, especificamente o trigo. As mudanças geraram a necessidade de profissionais especializados. Fundaram-se, então, universidades e apareceram grupos de intelectuais ligados às novas ideias ocidentais, sobretudo os socialistas, mas também tinha aqui os anarquistas, o anarquismo. Os principais nomes russos tem russo e ucraniano, Kropotkin, Bakunin e na Rússia Nestor Makhno. Porém, alguns dos chamados Narodniks, no caso populismo em tradução literal, como ele está falando aqui mesmo, tendia a considerar que a renovação
ocorreria a partir de ideais tipicamente eslavos e seu nacionalismo. Outros defendiam a mudança pela adoção dos padrões ocidentais, industrialização e liberalismo. Influenciados pelo pensamento marxista, imaginavam que somente o desenvolvimento do capitalismo e a destruição da ordem tradicional poderiam criar as condições para uma revolução socialista, que ocorreu em 1917. Organizados em grupos terroristas e sociedades secretas, lembrando que esses grupos terroristas não existiam só na Rússia, existiam na França, existiam na Inglaterra, existiam, por exemplo, a Mão Negra foi um dos grupos organizados terroristas que, por exemplo, matou o arquiduque Francisco Ferdinand, que foi estopim para a Segunda Guerra. Como em outras partes do mundo, clamavam por uma constituição, maior liberdade e participação política. A insatisfação dos grupos radicais contra o absolutismo e o arcaísmo da sociedade russa, no caso arcaico, no caso antigo, culminou no assassinato do czar Alexandre por um grupo revolucionário que lançou uma bomba contra a carruagem real em 1881. Em consequência, nas décadas seguintes, o czarismo foi reforçado ao extremo, de tal forma que era comum pessoas serem assassinadas, fuziladas, enforcadas ou mandadas para a prisão russa, que é na Sibéria. Essa representação aqui é um enforcamento de anarquistas, que obviamente reivindicavam direitos numa Rússia extremamente opressora. A posição da igreja. Claro que a igreja não era favorável, né? A igreja acostumada a dividir o poder com o antigo regime, o antigo modelo monárquico tradicional. A ideia central era que todos os católicos, independente de suas origens e suas nações, deviam obediência, antes de tudo, ao Papa, mantendo-se fiéis aos preceitos de Roma, localizada além dos Alpes, daí o nome Ultramontano, sede do papado. O papado buscou afirmar-se como instituição decisiva no plano espiritual e político, sobretudo no nível psicológico, né? Como influenciava o psicológico coletivo. Numa época de fortes nacionalismos, aspirações republicanas e diversos movimentos laicos. Laico, no caso, é o movimento de separação entre Estado e a Igreja, ou a religião, no caso. Não só se recusou a apoiar uma guerra contra o reino católico, como condenou a unificação italiana, incentivando os católicos a manterem fidelidade a seus reis e príncipes, porque eles eram reconhecidos pelo papado. Toda a Itália, a República Italiana teve vida curta, pois com o apoio da França, Pio IX pôde voltar a Roma em abril de 1850. Durante os 20 anos seguintes, o Papa se manteve à frente de seus domínios territoriais, graças ao apoio militar francês ou austríaco. Foi sob sua liderança, no caso Vítor Emanuel II, que os patriotas conseguiram unificar quase toda a Itália, processo concluído com a anexação de Roma em 1870. Nesse sentido, o ultramontanismo pode ser considerado um movimento retrógrado da Igreja. Retrógrado, no caso, que volta para trás, né? Em relação aos novos rumos da Europa, onde os governos constitucionais, o movimento operário, a participação popular na política e a industrialização não podiam mais ser detidos. Na encíclica Quanta Cura, em 8 de dezembro de 1864, o Papa apresentou 80 erros lesivos aos dogmas católicos, incluindo o socialismo e o comunismo, uma demonstração clara de rejeição ao pensamento de esquerda, até mesmo porque a esquerda considerava a igreja como o principal motor ideológico que mantinha o povo alienado, como Marx disse que a igreja era o ópio do povo, que mantinha as pessoas alienadas. Depois da derrocada do absolutismo por quase toda a Europa, a igreja parecia caminhar na contramão da história ocidental. Sendo assim, dou por encerrada a aula.
Vocês podem observar aqui a imagem final, vocês leem aqui a legenda, que é uma representação aqui o Papa, o Pio IX, Vitor Emanuel II, e aqui a representação de Roma sendo tomada, enfim, por Vitor Emanuel. Estou por encerrar a aula de hoje, espero que vocês estejam bem e até a próxima